Há 100 anos, as mulheres viviam um período de grandes transformações sociais, culturais e políticas. E apesar de, naquela época, o papel delas ainda estar muito ligado ao lar e à família, algumas demonstraram que podiam mais. Queriam ocupar postos de trabalho e profissões ousadas. No Arquivo Municipal de Andradas, os documentos mostram dados curiosos sobre as mulheres. Nós temos uma documentação que data de 100 anos atrás. Então temos ali os lançamentos das indústrias e profissões, onde a gente consegue ali destacar mulheres ali arrojadas, já com profissões já para a época muito ousadas até, né? Nós temos livros de lançamentos ali de 1909 até 1930. Os registros revelam que no passado o espírito empreendedor e a ousadia já eram características das mulheres. A pesquisa feita pelo assistente René Brando destaca profissões exercidas antigamente e que hoje ganharam destaque e são valorizadas, demonstrando a conquista de direitos do público feminino. Tínhamos produtoras de vinho já naquela época, que a gente consegue ver ali a produção dela aumentando durante os anos, né? Tinha nos lançamentos do cafeeiro também, tínhamos muitas produtoras de café, tínhamos mulheres que trabalhavam com quitanda, açougue, farmácia, também tinha mulheres que conduziam carro de boi, carroças e outras atividades ali bem interessantes. Nós temos ali a senhora Luísa Carradori, Luísa Trevisan, temos as famílias Lima, Lobo. Então são famílias lá do Córrego Fundo, do Pantano, Barçante, tem pessoas lá do Córrego Fundo, produtoras de café daquela época lá do Pantano. São famílias tradicionais daqui que a gente precisa agora correr atrás desses familiares para poder incrementar mais esses relatos, né? Os dados encontrados nos livros aparecem como contribuição feminina nos impostos do município. Em 1909, por exemplo, eram cerca de 10 mulheres registradas. Em 1925, o número subiu para 30 mulheres, trabalhadoras que faziam a diferença nas receitas e exploravam os campos de trabalho exclusivos dos homens. São as declarações obtidas a partir do imposto sobre o serviço de qualquer natureza, que é, no que diz respeito à contribuição de munícipes, nesse caso por ser um imposto de ordem municipal, dos mais antigos praticados no Brasil, e que diz respeito a um período muito importante da história de Andradas, que vai de 1910 a 1927, a época conhecida já a nível de município como a Vila do Caracol, como vai ser até o final da década de 20, começo da década de 30 do século passado, porque nessa época Andradas, a Vila do Caracol, era majoritariamente rural. Havia a sede do município, uma organização urbana básica, mas não havia essa majoritariedade, essa maioria do município na zona urbana como é hoje, não só em Andradas, como na maioria das cidades do Brasil. Então, nesse sentido, a organização da cidade, que vai como que acontecendo nesse período, já permite que mulheres ocupem posições que, num senso mais comum, seria atribuído a homens. Então você tem açougueira, hoteleira, né? Hoteleira, inclusive, que é um termo muito comum em fontes antigas e que hoje já não existe, não é muito praticado. Um predomínio imenso de cafeicultura, né? Muitas mulheres trabalhando na panha do café, no cultivo da cultura do café. Isso é bom lembrar, não só porque ainda hoje o café é muito importante para a economia de Andradas, mas porque naquela época, ao menos até a grande crise da Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil era movido a café, especialmente esse pedaço do país
o oeste, sudoeste do interior do estado de São Paulo e o sulzinho de Minas Gerais. Não há dúvidas da relevância dos livros que hoje estão preservados no Arquivo Municipal. Entre cada página, dados exclusivos revelam um tempo que não volta mais. Na era digital, se torna essencial ter acesso a materiais físicos, que mantêm viva a história de um jeito bem especial. Eles mostram como havia uma cidade em estruturação, haviam profissões novas aparecendo, profissões que podiam já existir antes, mas que não tinham a forma de funcionar, que vinham adquirindo numa cidade, mas também mostram ainda esse grande predomínio de uma cultura, de uma agricultura, né? De uma profissão que está ligada à zona rural. Isso claramente está identificado com a necessidade de ter uma condição financeira digna, mínima. Então, por isso, essas mulheres, é deixado de lado o estigma de que a mulher não deve trabalhar e sim cuidar do lar, e entra em ação a mulher trabalhadora. O Arquivo Municipal dialogue com essas datas que a gente comemora hoje, que a gente possa fazer esse diálogo, essa conversa entre o equipamento cultural e o que nós vivemos hoje, né? Nós temos documentos muito relevantes ali, muito interessantes, que datam da época do golpe de 64, outros que são tão inovadores, por exemplo, como a criação de uma casa de estudante em Paris para os estudantes andradenses, que seria um intercâmbio cultural. Temos uma série de documentos muito interessantes aqui.